papel de abertura. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo um número de assinaturas regimentais, começamos nesse momento essa sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 2021, com o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, portanto, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente, iniciando, portanto, o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Vamos lá. Primeira oradora, a deputada Maria Lúcia Amari, deputado Ricardo Melão, deputado Maurici, deputado Sargento Neri, deputada professora Bebel, deputada Adriana Borgo, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes em plenário, nos seus gabinetes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Bom, ontem eu fui pela manhã à Secretaria da Saúde, tratei de vários temas, faço aqui um agradecimento público ao senhor secretário, que me recebeu de maneira muito gentil, atenciosa, e prestou todas as informações que eu solicitei, independentemente de eu ter ficado satisfeita, digamos assim, com as decisões ou não. Na parte da tarde, houve a reunião mensal com o governador, uma reunião online. Eu faço questão de participar de todas. Diferentemente da avaliação que alguns colegas fazem, participar da reunião não significa concordar com o governador, significa ocupar todos os espaços para bem defender a população, levando ao governador os pleitos, as aflições, as críticas, inclusive, daqueles cidadãos que escrevem, seja por e-mail, por WhatsApp, que telefonam, que nos param nas ruas para pedir providências. Nesta reunião com o governador, eu levantei vários temas, alguns dos temas debatidos na parte da manhã com o secretário da Saúde, e o principal tema, falarei dos outros ainda nesta tarde, mas o principal tema foi a situação do Hospital Darcy Vargas, que é um hospital infantil. Desde a semana passada que eu tenho entrado em contato com a Secretaria, fui 2 vezes pessoalmente à Secretaria da Saúde, conversei com associações de médicos, pediátricos, cirurgiões infantis, voluntários, pacientes, familiares, e as informações eram todas muito fluidas, muito amplas, nada objetivo, sendo que, na quarta-feira, saiu uma manifestação, inclusive do Sindicato da Saúde, dizendo que o governo teria recuado da ideia de vender ou trocar o terreno onde está hoje sediado o Hospital Darcy Vargas. Então, ontem, seja de manhã com o secretário, seja à tarde com o governador, apesar dessa notícia veiculada pelo sindicato, eu levantei novamente a questão, porque eu queria ter a certeza de que os pacientes, os funcionários, os familiares, os voluntários, poderiam ficar tranquilos com a manutenção do hospital no local em que se encontra há anos. Eu, inclusive, ontem, na verdade fiz antes, mas foi publicado um requerimento de informações no diário a respeito desse tema. E eu fiquei surpresa com a resposta do governador. Deixo aqui registrado que foi muito educado, muito atencioso, mas disse com todas as letras que não tem volta à decisão de tirar o hospital do lugar onde ele está. O governador apresenta esse projeto, essa ideia, como algo muito positivo para a população e para a sociedade. Ele diz assim: Janaína, o hospital não vai deixar de existir. Ele vai sair dali, que é um terreno de um bairro nobre, com dificuldade de acesso,
e vai para uma área, inclusive de pessoas, onde residem pessoas mais carentes, que tem toda uma malha de transporte, e a construtora, que vai ficar com o terreno onde atualmente o hospital está sediado, vai construir um hospital inteiro, maior, mais moderno, né? Então, assim, São Paulo vai ganhar um novo hospital inteiramente feito de recursos privados, a iniciativa privada. Quem já participou dessas reuniões sabe qual é a dinâmica. E não é por mal, é porque muitos colegas querem falar. O deputado pergunta, o governador responde, e até para que o outro colega possa falar, nós não temos como criar ali um debate. No entanto, com muito respeito, eu penso que esse raciocínio do governador não se sustenta. Por quê? Não é verdade que São Paulo vai ganhar um hospital da iniciativa privada. Porque essa iniciativa privada quer um terreno valiosíssimo, muito provavelmente para construir um empreendimento, né, mais valioso ainda, e ganhar milhões. Então, essa tal empreiteira ou construtora, esse grupo, quer entregar um terreno que não vale nada para o Estado, em troca de um terreno valiosíssimo, e vai construir esse tal hospital para dizer que está dando alguma coisa. Mas não está dando nada porque nós já temos um hospital. Eu não tenho nenhum preconceito com iniciativa privada, com parceria público-privada, não tenho uma questão ideológica com isso. Mas é diferente da situação de nós temos aqui um terreno ocioso, vem uma construtora e diz, olha, me dá esse terreno, eu te dou um outro terreno e ainda construo um hospital, ou uma escola, ou uma casa de detenção. Aí sim você tem uma relação de troca ou de ganho-ganho. Aqui a gente só vai perder, porque nós já temos um hospital pronto, com pacientes em tratamento constante, né, tratamentos que se alongam, corpo técnico, toda a documentação, porque só quem trabalha no poder público para saber a dificuldade que é conseguir as autorizações estaduais e federais para colocar um hospital em funcionamento, nós já temos tudo. Nós vamos abrir mão de algo que está operando perfeitamente para entrar num empreendimento onde, com todo respeito, só quem vai ganhar é esse grupo empresarial. Então, eu divirjo respeitosamente, diametralmente do governador. E ontem, para mim, ficou claro que foi uma decisão dele, porque até então eu vinha falando com as outras instâncias, vamos dizer assim, e não havia clareza nessa definição. Então, o que é que eu vou fazer? Já pedi uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado para entender a parte jurídica, porque esse terreno foi cedido pela União para ser sede do Hospital Darcy Vargas. Foi condicionado, não pode tirar o hospital de lá. Então, eu vou levantar toda a questão jurídica, vou visitar o hospital, ainda não o conheço, porque já recebi informações divergentes, né? Uma que o hospital é maravilhoso, outra que o hospital está completamente ultrapassado. Então, eu vou lá para ver. E, a depender das constatações, vou avaliar as medidas que sejam possíveis de serem tomadas por uma parlamentar. Mas nós não podemos nos iludir com esse mantra de que a sociedade vai ganhar, porque vai ganhar de presente algo da iniciativa privada. No caso do Hospital Darcy Vargas, só quem ganha é o grupo que pretende construir no terreno que se encontra hoje o hospital. Era isso, senhor presidente. Eu volto para tratar dos outros temas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, pelo esclarecimento. Quer dizer que o comércio continua no governo do Estado de São Paulo. Isso é muito preocupante. Deputado Frederico Dávila. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência, tem o tempo regimental.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas reforçando aqui as palavras da deputada Janaína Pascoal, a minha assessoria entrou em contato também com o Hospital Infantil Darcy Vargas, e eu soube dessa situação que estava acontecendo no hospital, e curiosamente, a direção do hospital, ao atender a minha assessoria, afirmou categoricamente que o hospital não seria mudado do local, que os funcionários continuariam lá. Então, muito me estranha, deputada Janaína Pascoal, esse comportamento por parte do governo do estado, pois a direção do hospital me confirmou que nada mudaria, que continua lá e nada sairia do lugar. Então, eu estou confuso. É necessário que o governador venha publicamente tirar essa dúvida da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muitos deputados não sabem o que acontece por parte do governo. Enfim, senhor presidente, subo a essa tribuna mais uma vez, apenas para reafirmar meus discursos de ontem, as minhas representações contra o governador João Dória. Está aqui, ó, a primeira representação que eu fiz deste ano. O ambulatório médico do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, ele foi fechado parcialmente. Entrei com uma representação no Ministério Público contra esse fechamento. Outra representação que eu fiz também contra o governador João Dória trata-se da redução de recursos destinados às Santas Casas, que as Santas Casas Sustentáveis. É um verdadeiro absurdo o governo do estado aumentar dinheiro para publicidade e propaganda e diminuir dinheiro para a área da saúde. Então, fiz essas duas representações contra o governador, mais essas duas, além de tantas outras, porque esse governo é um governo especialista em fazer aquilo que não presta, em abandonar a população do estado de São Paulo. Mas eu vim aqui, senhor presidente, também falar a respeito da censura que sofreu o portal Terça Livre. Para quem não conhece, Terça Livre é um portal de jornalismo, onde trazem notícias, onde fazem com que as pessoas não sejam enganadas. Tem aí graças a Deus, um contraponto às fake news que, infelizmente, ocorrem a larga escala pela mídia mainstream, e o Terça Livre ele foi simplesmente censurado pela plataforma YouTube. Então, eu estou entrando agora nesta Assembleia Legislativa, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, solicitando que um representante do Google venha até aqui a esta comissão explicar o porquê que eles resolveram censurar o portal Terça Livre do YouTube. Ah, mas é porque é uma empresa que se trata de uma iniciativa privada, a gente não pode intervir na questão da iniciativa privada e etc. Coloquei até mesmo na justificativa que o presente requerimento, ele se torna mais evidente quando percebemos o largo alcance da empresa Google sobre as plataformas digitais e os seus meios de comunicação através das redes sociais. Trata-se de quase um monopólio, portanto, impossibilitando aquele que é excluído, bloqueado e censurado pela empresa de expressar livremente o seu pensamento, transgredindo completamente o princípio da liberdade de expressão, que essa Casa de Leis, a Assembleia de São Paulo, deve proteger. A liberdade de expressão é um princípio consagrado na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, e nós devemos protegê-la. Quando eles agem de forma completamente autoritária e não dão a mínima explicação para isso, removendo por questões políticas, por questões ideológicas, a perseguição aos conservadores ocorre em todos os campos, senhores, não apenas nos campos públicos, não apenas nas casas legislativas, nas escolas, nas universidades, mas principalmente também na iniciativa privada. Ocorre em todos os lugares. É quase um crime você dizer conservador no Brasil, você dizer que apoia pautas conservadoras, se dizer contra ideologia de gênero. Falar que é contra o aborto, então, meu Deus do céu, você é um macho escroto. É um nojo o que acontece no nosso país nos dias de hoje. Mas nós não vamos nos calar, não vamos baixar a cabeça, nós vamos para cima. Eu exijo explicações do Google, eu quero que eles venham explicar o porquê removeram desta forma autoritária o portal Terça Livre do ar. Enquanto você tem lá organizações de extrema esquerda que possuem canais abertos no YouTube pregando abertamente o assassinato de conservadores, mandando eles irem à vala, não acontece nada, está tudo tranquilo, maravilhoso. Por que essa parcialidade? Por que essa forma de agir? Nós estamos brigando não apenas para ter os nossos direitos respeitados, as nossas pautas respeitadas, nós estamos lutando pela nossa sobrevivência.
é pela sobrevivência dos conservadores no cenário político e na vida, sim. Porque eles querem a todo momento nos censurar, querem a todo momento nos calar. Mas já aviso de antemão que não irão conseguir. E eu usarei todas as formas, de todas as instituições possíveis, para lutar contra essa tentativa de censura que querem impor no povo brasileiro, que é em sua maioria conservadora. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Não é tentativa de censura, é a própria censura. Deputado Carlos César. Deputado Major Meca. Deputada Carla Morando. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental e solicito que o deputado Douglas Garcia assuma a presidência dos trabalhos. Por favor, Douglas. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor presidente, o governador Dória, junto com o seu secretário da Educação, Rocieli Weintraub, continua insistindo nessa cruzada macabra da morte, essa cruzada da necropolítica, né? Parece que ele está tentando organizar um grande laboratório no estado de São Paulo de necropolítica, como está acontecendo em Manaus, ao determinar a obrigatoriedade da volta às aulas na segunda-feira que vem. Inclusive, ele está armando todo um processo, um teatro, né, com propaganda enganosa, utilizando, inclusive, a TV Cultura no próximo dia 8. A TV Cultura, estranhamente, no dia 8, vai entrevistar o Rocieli Weintraub. Ele vai ser entrevistado, uma pessoa que não tem história na área da educação, não tem nenhuma contribuição, como que ele é convidado para dar uma entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura, que deveria ser uma TV pública e não uma TV instrumentalizada, como tem sido nos últimos anos, para beneficiar os governos do PSDB. O fato é que as nossas escolas estão sem estruturas, sucateadas, degradadas, como eu tenho demonstrado, senhores deputados e senhoras deputadas. Não é possível, repito, a volta às aulas nesse momento, sem vacinação, sem segurança sanitária. Eu tenho recebido várias denúncias de todo o estado. Hoje, por exemplo, eu tinha recebido já desde ontem uma denúncia de uma escola aqui da região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, da escola estadual, a comunidade escolar que me enviou essa denúncia. A escola estadual Dr. Francisco Brasiliense Fusco, região do Campo Limpo. Fiz uma visita hoje de manhã, como sempre faço, né, visito as escolas públicas das redes municipais e da rede estadual. Olha a situação da escola estadual Francisco Brasiliense Fusco. Tenho aqui as fotos mostrando para os deputados, para as deputadas, para o telespectador da TV Assembleia. Essa é a situação da escola estadual Francisco Brasiliense Fusco. Eu fui lá para constatar, né? Isso aqui é grave, a situação da rede, é um absurdo que o governo insista. Eu entrei nessas salas, eu entrei em várias salas, mas as janelas não abrem, estão todas emperradas, não tem ventilação alguma, banheiros sem portas dos alunos, enfim, não tem merenda. Eu fui na cozinha, visitei a cozinha, não tem merenda escolar, e o governador disse que nesta semana, agora, do dia 1º ao dia 5, essa em que nós estamos ainda, porque hoje é sexta-feira, haveria distribuição de merenda escolar nas escolas, que os alunos poderiam ir, né, buscar a merenda, se alimentar na escola. É mentira, propaganda enganosa, não tinha merenda escolar. Eu preparei outras fotos, as geladeiras vazias, geladeiras quebradas, inclusive tinha um freezer quebrado, com defeito, ou seja, não é a propaganda enganosa do governador. Escolas sem funcionários, escolas sem eletricidade, sem água, sem merenda. É nessa escola que o governador Dória vai obrigar os alunos a voltar, juntamente com os profissionais da educação. É
uma situação generalizada. Isso vai aumentar ainda mais a contaminação, como já tem aumentado. Essa semana, que foi a semana, está sendo ainda, porque hoje é sexta-feira, então de segunda-feira até hoje foi a semana do planejamento presencial. Então nós temos várias escolas que já estão sendo desativadas no sentido de que não haja mais nem a volta às aulas no dia 8, porque já tem casos de contaminação. Nós temos aqui várias delas. Olha, não sei se dá tempo de eu falar agora, mas olha, professor César Yazgi, Zona Sul de São Paulo, Escola Estadual Helena Cury, de Taca, de Franca, Escola Estadual Professor José Bartossi, que eu falei ontem, Escola Estadual Dom José Maurício, Bragança Paulista, Escola Estadual Professora Matilde Teixeira de Moraes, também Bragança Paulista, Escola Estadual Joaquim Rodrigues Madureira de Bauru, Escola Estadual Júlia Bernardes, São José dos Campos, Escola Estadual Deputado Eduardo Barnabé Campinas, Escola Estadual Carme Munhoz Franca, Escola Estadual Professora Helena Cury, essa de Franca, Escola Estadual Professor Pedro Nunes Rocha, Franca também, Escola Estadual Professor João Batista Spinelli, Ribeirão Preto, são várias, fora as que eu já tinha listado ontem, e as particulares também, que são várias já nessa situação. Então, imaginem, Vossas Excelências, na semana que vem, no dia 8, segunda-feira, quando os alunos voltarem para as escolas. Vai ser São Paulo, senhor presidente, só para encerrar, vai virar Manaus. É isso que o governador quer, né? E nós não vamos deixar, porque haverá resistência em São Paulo. Eu tenho certeza que a sociedade vai reagir, porque Manaus não é aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos vereadores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Prezado deputado, senhora deputado Douglas, que preside essa sessão, deputada Janaína, deputado Gianazzi, uma boa tarde a todos. Quero saudar a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar aqui o cabo Dalo e o cabo Anino, nossa assessoria policial militar, que sempre aqui diariamente nos atendem. Hoje, dia 5 de fevereiro, é o dia do datiloscopista, uma das funções fortes aí da Polícia Técnico-Científica na desvendar crimes, se localizar criminosos. Parabéns a todos, homens e mulheres, nessa tão importante função da segurança pública. Também é dia do dermatologista. Um abraço também às pessoas que cuidam de nós, da saúde do ser humano, da pele. Um abraço a todos que trabalham nessa função. E também Dia Nacional da Mamografia, uma função aí que toma muita importância quando as pessoas preveem o câncer de mama. Parabéns a todos, contem com o nosso trabalho. Pois bem, hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, uma sexta-feira, eu queria mais uma vez aqui falar sobre as agruras do governo Dória. Só queria colocar a primeira imagem, por favor, do jornal. Isso. Dê uma olhada ali, gente. Sem muitos comentários. São Paulo corta isenção de IPVA em 2021 de 80% das pessoas que se declaram com deficiência. 80%. Coloca a outra, por favor. 280 mil pessoas com deficiência perdem a isenção do IPVA em 2021. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos em São Paulo. Direitos adquiridos estão sendo perdidos, simplesmente porque o governador acha que não quer mais, ele quer ganhar dinheiro, quer arrecadar dinheiro, o povo que se exploda. Cortou agora a passagem gratuita das pessoas idosas de 60 a 64 anos, aumentou o ICMS, enfim, tudo o que ele puder fazer para prejudicar o povo, ele tem feito. Fora as mentiras que contou na campanha, que ajudaria a polícia, que faria isso, faria aquilo, e não tem feito nada. Ontem eu fiz um discurso nessa casa, eu acho que eu não fui muito bem entendido, porque houve um zum na rede social. Para a campanha de presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu sou candidato à presidência da Assembleia. Vou repetir, Janaína, porque tem gente que não entende. Eu sou candidato a presidente dessa casa para concorrer à campanha que será feita agora, a eleição, no próximo dia 15 de março. E quero dizer uma coisa, sou candidato por um motivo somente, porque eu acho que é a hora dessa casa mudar. Eu acho que nós temos que mudar. Nós temos deputados aqui da oposição que reclamam há anos que isso aqui é um puxadinho do governo. Tem razão.
É a hora de mudar. E nós não somos oposição, nós não somos da oposição, nós somos a resistência. Nós não aceitamos o que está acontecendo. Nós não faremos oposição por fazer. Nós faremos uma resistência contra as lambanças que estão acontecendo no governo de São Paulo. E tenho certeza, se eleito nessa casa, eu trabalharei com os 94 deputados. Trabalharei forte pelo governo, trabalharei forte pelo povo de São Paulo. Porque é isso que o povo precisa, de 94 deputados trabalhando em seu favor. Porque é para isso que nós fomos eleitos. Essa é a oportunidade de mudar a história dessa casa. A resistência forte dos deputados contra um governo que não tem ajudado a população de São Paulo. E eu digo aqui, solicito até o pessoal da esquerda, da oposição, que tanto reclama do governo, que se una a nós. Esse é o momento. Se nós estivermos unidos, estivermos fortes, nós com certeza mudaremos essa história. Não adianta chegar no dia, todo mundo votar no governo e depois ficar reclamando do governo. Não vai mudar nada. E se não for dessa vez, daqui 2 anos, talvez, eu não sei nem se eu creio que dificilmente o Dória seja eleito por alguma coisa. Mas esse é o momento, nós ainda temos 2 anos pela frente. Eu queria dizer aos deputados que até o momento estiveram do lado do governo, atendendo todos os pedidos do governo, que nós temos 2 anos pela frente, daqui 2 anos nós temos reeleição. Nós temos eleição em 2022. Então essa é a hora, deputados. Os senhores têm 1 ano e pouco ainda pela frente para se redimir perante a população. Vamos nos unir, vamos trabalhar forte contra esse governo que não tem ajudado a nossa população. Eu quero deixar bem claro aqui, nós temos deputados policiais militares também, que têm votado em tudo com o governo de São Paulo. Não quero criticar nem apontar o dedo para ninguém, mas serão cobrados devidamente. Senhores deputados, nós como policiais militares, sempre estivemos do lado da lei e do povo. E é assim que devemos continuar. Então eu solicito que os amigos se unam a nós, para que nós possamos fazer uma resistência forte e mudar os rumos dessa casa. Eu quero dizer aqui, como o povo tem entrado em contato comigo, como é que eu faço para ajudar? Como é que eu não faço? É simples. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, ligue para o seu deputado e peça para que acompanhe e que vote no dia 15 de março, no meu nome, para que a gente possa mudar a história. É a única maneira de nós mudarmos essa casa. Se nós não fizermos isso, nós não mudaremos a história do estado de São Paulo. Eu quero dizer aqui que eu estou atendendo aqui, inclusive solicitação de amigos que vieram conversar comigo, a deputada Janaína foi uma dessas pessoas. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas tenho certeza que trabalharemos, porque eu digo, nós sempre estaremos juntos, não é um trabalho de um só, com transparência, com legalidade, em conjunto, sempre visando o melhor para o cidadão do estado de São Paulo. Muito obrigado. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Castelo Branco, nobre deputado Marcos Damásio, nobre deputado Rodrigo Gambale, deputado Daniel José, deputado Gil Diniz, deputado Luiz Fernando, deputado Reinaldo Augusto, deputado Jorge Lula do Carmo, deputada Letícia Aguiar, deputado Mauro Bragato, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Adalberto Freitas. Pela lista suplementar, deputado Delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Gil Diniz, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Está bem, gostei de ver. Ele dá um toque. Bem, ainda seguindo nas considerações sobre as reuniões de ontem, na parte da manhã eu conversei, como disse, com o secretário da Saúde e levei a ele a minha preocupação, o meu descontentamento com a decisão, que também, pelo que me parece, já está tomada, de, eu vou utilizar as 2 palavras, né? Referenciar / fechar o pronto-socorro de hospitais estaduais, encaminhando a população para os equipamentos da rede municipal. Eu disse ao secretário que compreendo, do seu ponto de vista teórico, a decisão. Realmente, os problemas mais básicos de saúde devem ser tratados na rede municipal. Os prefeitos devem investir nas UBSs, nas UPAs, nos famosos postinhos. Tudo isso é verdade. O meu pânico com essa decisão, que pelo que eu senti do secretário não tem volta,
o meu pânico se deve, primeiro, ao fato dessa estrutura municipal não ter sido preparada para essa mudança. Segundo, em virtude dessa mudança estar ocorrendo no meio de uma pandemia, e, obviamente, isso traz insegurança e acaba gerando aglomeração nas UBSs, nas UPAs, que não estavam acostumadas com esta mesma demanda. E terceiro, e não menos importante, eu me preocupo que uma pessoa que efetivamente chegue naquele hospital com um problema sério não seja sequer vista. No dia anterior à visita, a reunião foi ontem, quinta-feira, 2 assessores meus, na verdade 3, se dividiram e visitaram alguns desses prontos-socorros, desses hospitais estaduais, e constataram que, pelo menos neste primeiro momento, a grande maioria está recebendo a população, fazendo uma triagem e encaminhando aqueles casos menos complexos para a rede municipal. Então, as pessoas não estão sendo impedidas de entrarem nos hospitais. De todos os que foram visitados, apenas um não permitia sequer a entrada, havia lá uma placa já mandando as pessoas procurarem outros equipamentos. Nós levamos esse fato para o secretário, que disse que é um erro deste hospital exclusivamente e que isso será corrigido. Aí o secretário explicou que é um período de transição de 90 dias, onde as pessoas estão recebendo essa orientação antes de um referenciamento ou fechamento completo. Neste momento, eu perguntei para o secretário, mas então, quero entender, passados os 90 dias, vai fechar a porta e as pessoas não vão conseguir nem entrar para fazerem a triagem? O secretário, inclusive, escreveu num papelzinho na minha frente e disse o seguinte: doutora, eu dou garantia que isso não vai acontecer. Tá? Então, eu estou só externando aqui o que foi dito, de maneira absolutamente livre, né, pelo secretário da Saúde, que é uma pessoa que conhece muito a área da pasta, visivelmente, além de um médico, um educador. Ele deu garantia que, mesmo passados esses 90 dias, as pessoas não ficarão sem atendimento. As pessoas chegarão no hospital, passarão pela triagem, ou seja, vão medir pressão, vão verificar os sintomas para saber se a dor no braço, no lugar de um mau jeito, não seria um infarte, né? Se for uma situação mais grave, já vão ser acolhidas naquele hospital estadual. E os casos menos graves, depois da triagem, vão ser encaminhados. Eu gostaria muito que o governo revisse essa decisão. Gostaria que isso não estivesse acontecido no meio de uma pandemia, pelos motivos que eu já externei. Aglomeração, insegurança, falta de atendimento. Mas eu senti que não tem volta. Até já tinha ido na secretaria uma semana antes, tinha conseguido, não fui só eu, vários colegas também, um prazo maior para a implementação dessa mudança, mas a informação que eu recebi na secretaria ontem, que a decisão é tomada, que é melhor, que a médio prazo todo mundo vai perceber que é melhor, e que nós devemos cobrar os prefeitos. Então, assim, eu não estou satisfeita com essa decisão, mas percebi que não tem volta. O que eu consegui, e foram palavras do secretário, por isso é que eu estou aqui trazendo, para que as pessoas nos reportem se isso não for cumprido. A garantia de que ninguém vai chegar num hospital estadual, vai bater de cara com uma placa dizendo: olha, volte e vá para a UBS, vá para a UPA. As pessoas vão entrar, vão passar pela triagem, será verificado se o caso é grave, e aí a pessoa vai ser encaminhada. Porque é assustador esse cidadão que está dentro de um hospital público ser mandado para um outro equipamento que vai ter que ligar no CROSS para conseguir uma vaga que até ontem já era dele. Então, assim, eu estou
trazendo os detalhes da conversa para que a população entre em contato comigo, com os nossos colegas, caso essa garantia não seja efetivada. E eu, obviamente, vou levar isso para a pasta, porque o secretário garantiu que vai tomar providências. Obrigada, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimento os deputados presentes aqui no pequeno expediente, os nossos assessores, os policiais militares e civis dessa casa, que nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, volto a repetir dessa tribuna os números apresentados pela Secretaria de Saúde de São Paulo, número de mortes pelo Covid-19, hoje 53.997, 1.820.941 casos. Repetindo, 53.997 mortos pelo Covid-19 no estado de São Paulo. Nós precisamos repetir mais uma vez para o cidadão paulista. Esse governo cortou mais de 2 bilhões no orçamento para a saúde esse ano. Votei contrariamente a esse orçamento, obviamente a esse corte também. Me coloquei contra, por exemplo, aos cortes aos hospitais filantrópicos e às santas casas, cerca de 12%, e, obviamente, me coloquei contra ao aumento que o senhor governador incrementou ali no orçamento, deputado Douglas Garcia, para publicidade. E hoje, lendo alguns artigos, me parece que a mantenedora da TV Cultura, deputada Janaína Pascoal, a Fundação Padre Anchieta, está recebendo alguns milhões de reais. É impressionante. A gente tenta priorizar os recursos, né? Eu lembro que no orçamento que nós discutimos em 2019 para 2020, foi o mesmo enfrentamento, a questão da publicidade do governo do estado de São Paulo. E eu volto aqui a repetir. Quase 54 mil mortos. E é incrível, porque chamam tanto o presidente Bolsonaro de genocida, como se ele fosse o responsável direto por essas mortes aqui. Os mesmos veículos de imprensa, os mesmos jornalistas, inclusive da TV Cultura, se você ligar lá no Jornal da Cultura à noite, se você colocar no Roda Viva ali, deputado Douglas Garcia, eu fomos na Fundação Padre Anchieta, fiscalizar, Douglas, contrato ali de uma jornalista que, em sua nota fiscal ali, no seu CNPJ, ela é pessoa jurídica, né? E o seu código ali no CNPJ para pagar o seu imposto, ela estava como datilógrafa. E eu explico por quê. Porque com esse código, ela pagaria um pouco menos de imposto. Vejam só vocês. Mas voltando aqui, por que será que não tem o mesmo tratamento que é dado ao presidente da República com o governador do estado de São Paulo? São quase um quarto. São Paulo representa um quarto dessas mortes no país. E não tem, e eu volto a repetir, mais uma vez, 2 bilhões de corte no orçamento da saúde. Onde é que a gente vai parar? PTB, salvo engano, deputado Douglas Garcia, entrou com uma ação, cortando o orçamento da FAPESP. Ah, não, mas veja bem, no orçamento estava cortando, mas o governador fez um decreto. Opa, espera aí. Fez um decreto retornando o valor, mas amanhã pode fazer um outro decreto tirando novamente.
Então, será mesmo que é um governo preocupado com a saúde, com a ciência, com a pesquisa, com a inovação? Acredito que não. Então, a gente precisa sempre subir aqui, alertar, divulgar, já que a nossa grande mídia no estado de São Paulo protege e defende o governador com unhas e dentes. Talvez esse incremento aí no orçamento da publicidade responda muitas dessas questões. Mas não é possível nós termos por excelente gestor alguém que apresenta números de 54 mil mortos com 2 bilhões de reais cortados do orçamento da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito o nobre deputado Gil Diniz para que assuma a presidência dos trabalhos, para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o nobre deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, para todas as vezes em que o governador João Dória resolveu fechar o comércio, promovendo o desemprego no estado de São Paulo, eu sempre protocolei um projeto de decreto legislativo nessa Assembleia, contrapondo ao decreto do governador. Sempre era um PDL do deputado Douglas Garcia, fazendo com que a população combata o Covid-19 e, ao mesmo tempo, tenha a chance de trabalhar, ao mesmo tempo, tenha a chance de levar sustento para a sua própria casa. E agora, nós estamos num cenário de desgraça, nós estamos num cenário desesperador. É muito simples o governador querer fechar o comércio da forma com que ele vem fazendo, que novamente aqui eu repito, fechar comércio não é sinônimo de controle sobre o que quer que seja. Tirar emprego não é controle. Fazer com que as pessoas fiquem em desespero em suas casas sem saber o que fazer para conseguir pagar o aluguel, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, não é controle. É muito fácil para o governador fazer isso quando o salário dele está garantido no final do mês. Para os secretários dele, está tudo garantido no final do mês. Mas para o cidadão que está lá se ferrando, desesperado, que o coronavírus só vai funcionar até as 19h59, entendeu? Quer dizer, não funciona até as 19h59. A partir das 20 horas, pode ter certeza que ali vai passar o vírus. Então, todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tem que ficar preso. Não existe lógica nisso. Eu já falei, eu vou continuar falando, eu vou lutar pelo direito das pessoas poderem trabalhar, eu vou lutar pelo direito das pessoas poderem trazer sustento às suas próprias casas. É a população que está na ponta da lança lá, que está se ferrando. Não é o governador não, com a sua vida de Marajá. Estou protocolando outro decreto legislativo nessa Assembleia, que permite, altera, né, os horários de todas as fases desse plano ridículo que ele fez, fase amarela, fase verde, fase laranja, fase vermelha, e permite que o horário de funcionamento do comércio seja 24 horas. Eu não consigo entender essa lógica de reduzir o horário de funcionamento dos comércios tentando evitar a aglomeração. Muito pelo contrário, só vai mais prejudicar. O povo precisa ter o direito de trabalhar. O povo precisa ter o direito de viver as suas vidas. E depois a imprensa coloca lá a coisa mais linda, né? Eu vi uma matéria na Veja, acho que foi na Veja ou foi na Isto É, coisa mais ridícula. Dória tira São Paulo da fase vermelha, como se, nossa, João Dória tirou São Paulo do vermelho, olha só, que coisa maravilhosa. João Dória jogou o estado de São Paulo no lamaçal. E depois que ele estava lá, simplesmente reinando em absoluto, com infelizmente essa Assembleia travada, porque aqui, infelizmente, só manda o governo, aí a gente não consegue fazer absolutamente nada. Deveria o Poder Legislativo ser reativo, ser ativo, se não pelo menos ativo, reativo, mas nenhum dos dois é, subserviente ao governador do estado de São Paulo.
Ele está lá, sossegado, tranquilo, sem sofrer sequer um incômodo que seja, por parte da Assembleia de São Paulo, por parte de algumas promotorias de justiça, do próprio Tribunal de Justiça, algumas varas do Tribunal de Justiça. É lamentável que isso tenha acontecido no nosso estado. O povo quer trabalhar, o povo quer sustentar as suas próprias famílias, o povo não quer migalha, e isso que o João Dória fez foi simplesmente sufocar a população a um nível tão absurdo, começou a soltar aos poucos e agora quer aparecer como se fosse o salvador do estado. Olha só, estou fazendo com que o estado de São Paulo saia da fase vermelha. O nome disso é canalice, com todas as letras. Nós vamos lutar para que a população do estado de São Paulo tenha o direito de trazer sustento às suas próprias famílias. E esse decreto legislativo que eu estou trazendo aqui à Assembleia de São Paulo é uma das formas, um dos métodos que nós vamos utilizar para que o estado de São Paulo se recupere e não tenha mais esse homem que está simplesmente acabando com o nosso estado. João Dória destruiu o nosso estado. É um governo genocida, é um governo corrupto, é um governo nojento, é um governo que não pensa no povo paulista, é um governo que há muito tempo já deveria ter caído, e que eu tenho certeza, com fé em Deus, que essa casa ainda vai acordar, e João Dória estará com seus dias contados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, esse governo Dória, mesmo o governo da propaganda enganosa, é o governo do marketing de quinta categoria. Tenho denunciado exaustivamente a situação da rede estadual de ensino, a precarização, escolas sucateadas, escolas sem funcionários, escolas sem merenda, escolas sem a mínima possibilidade de volta às aulas, como o governo determinou. Porque não houve uma preparação da rede, as condições, como eu disse, não estão dadas, e o governo não investiu durante todo esse tempo, o ano inteiro de 2020, o governo deveria ter aproveitado a oportunidade para reformar as escolas, para garantir arejamento, ventilação, estruturas mínimas de funcionamento para toda a rede estadual, até porque nós temos a FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, que é uma fundação bilionária, que tem muitos recursos, e sempre ela é acusada de corrupção. Inclusive, já foi instalada uma CPI para investigar o superfaturamento de construções, de reformas e de compra de material didático escolar. A CPI foi instalada, mas foi, ao mesmo tempo, boicotada, porque ela não funcionou. O governo, com medo dos escândalos que viriam à tona, esvaziou a CPI. O fato é que o secretário da Educação não tomou as providências necessárias. E agora, ele, para enganar a população, ele está tentando improvisar a volta às aulas, colocando toda a comunidade escolar em risco. E eu tenho aqui um vídeo de um dirigente de ensino de Santos, e ele faz um vídeo nessa linha do improviso, do marketing, e fundamentando o que eu estou falando aqui, ilustrando a minha fala, que eu gostaria de mostrar o que ele está dizendo para os supervisores de ensino e também para os professores coordenadores dos núcleos pedagógicos. Vejam só. Parem para a gente corre atrás. Aí fica a parte de vocês, que é escola preparada dia primeiro, roçada, pega lá uma roçadeira, às vezes a supervisora, foram 3 supervisoras na escola, dá uma roçadeira para cada uma e vamos roçar o mato. Os PCNPs estão lá na escola, já deu a parte deles de serviço, porque nós temos toda semana que vem ainda, não tem aula semana que vem, tem só planejamento. Aí os PCNPs deram uma chegada na escola, 2, 3 PCNP, a roçadeira está lá parada, já pega a roçadeira e já vai limpar. Quem tiver árvore alta, já pede para subir no... É isso, minha gente, olha, o improviso total, não tem planejamento, não tem nada, o governo vai jogar professores e alunos em escolas totalmente
sucateadas e degradadas, como eu tenho mostrado quase que diariamente aqui no plenário, mostrando fotos, vídeos. Tenho ido todos os dias praticamente nessas escolas, né, para provar, né, como que anda a situação da rede estadual. Então, eu faço um apelo aqui ao Tribunal de Justiça, ao TJ, porque eu ingressei com uma ação popular que não foi julgada ainda. Eu estou anexando todo esse material. Espero que o Tribunal de Justiça, né, não se filie, não se associe a esse genocídio que será a volta às aulas no estado de São Paulo, em todas as redes de ensino, na rede estadual, nas redes municipais e mesmo na rede particular. Também porque muitas escolas já estão suspendendo as aulas. Elas iniciaram agora na segunda-feira, no dia 1º, mas muitas delas já estão suspendendo porque já tem contaminação. Nós temos aqui vários casos. Olha, a escola adventista do Campo de Fora, uma escola aqui da capital, soltou um comunicado agora, público comunicado, suspendendo as aulas, contaminação de alunos e professores. Uma escola aqui próxima à Assembleia Legislativa de São Paulo, eu li a nota ontem, que é, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar o comunicado dessa escola, que é exatamente o Colégio Maria Imaculada. Olha, soltou aqui, dia 3 de fevereiro já soltou um comunicado, aqui está no site, eu liguei para a escola, confirmei, realmente tem contaminação na escola, alunos, professores contaminados, então a escola corretamente suspendeu as aulas. Me parece que até o dia 15, até que a situação seja normalizada, se é que será normalizada. Então, ó, são as escolas particulares, fora aquelas 3 escolas de Campinas que eu citei, 2 ou 3 de Campinas que eu citei em outras sessões, e assim vai, escolas municipais, estaduais, e também escolas particulares já vivendo o processo de contaminação e de suspensão das suas atividades, seja a suspensão do planejamento presencial da rede estadual, seja a rede particular suspendendo as aulas. E isso tem gerado um clima de terror nas escolas, de medo, um clima muito pesado, todo mundo com medo dessa contaminação. Então, por isso que eu faço um apelo aqui, não é hora de volta às aulas presenciais. Isso vai significar um genocídio da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Chamo agora a nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência, seu tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Utilizo esses minutos faltantes do pequeno expediente para lembrar a todos que na segunda-feira, às 10 da manhã, na Rede Alesp, transmitido pela Rede Alesp, nós vamos fazer uma audiência pública para discutir o direito, né, à esterilização voluntária, tanto por homens como por mulheres, e, por consequência, a necessidade de atualizar a legislação federal que trata de planejamento familiar. É uma legislação que não foi regulamentada no âmbito federal, que eu entendo que precisa ser revista, tanto no âmbito federal como complementada, ou pelo menos especificada no âmbito estadual. E, por isso, vou iniciar, na próxima segunda-feira, este debate. Tá? Segunda-feira, às 10 horas da manhã, vai ser transmitido pela Rede Alesp, tanto pela TV como pelo canal do YouTube. Já temos muitos participantes confirmados. O doutor Eduardo Jorge, que foi parlamentar estadual, federal, candidato à presidência da República, e, quando parlamentar federal, foi o autor da lei vigente no país. Teremos representante do Ministério da Saúde, representantes da Secretaria da Saúde, representante do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, professores de Direito, de Medicina também.
Então, vai ser um debate muito, vamos dizer assim, democrático, um debate onde eu quero que as pessoas tenham liberdade para falar, porque este, como outros temas que eu tenho abordado, é também um tema tabu, é um tema que acaba sendo, em certa medida, inviabilizado, tanto por setores mais radicais de esquerda, como por setores mais radicais de direita. E eu penso que é um tema que precisa ser olhado sob a perspectiva da autonomia individual, da responsabilidade de cada qual, da responsabilidade para com a sociedade também, né? Porque o fato de uma pessoa ou de um casal gerar um número muito elevado de crianças que não têm condição de cuidar, e a necessidade, né, de fazer uso de métodos anticonceptivos que não sejam definitivos e sejam uma responsabilidade maior, uma disciplina maior. Então, nós vamos abordar o tema sob perspectiva técnica, tanto pelo olhar da saúde como pelo olhar do direito. Tá? Vai ser uma discussão que eu imagino profunda, longa, mas importante. Recebi, depois que comecei a tratar do tema, vários pleitos de mulheres que decidiram não ter filhos, mulheres que não têm filhos e decidiram não ter filhos, e já têm, por exemplo, 40 anos de idade, e não conseguem fazer o procedimento, sendo que, pela lei, deveriam ter esse acesso. Mulheres que querem fazer o procedimento, já têm 3 filhos, estão na 4ª gravidez, gostariam de fazer durante o parto, mas a lei proíbe. Então, essas mulheres têm que se submeter a uma outra cirurgia, né? Pessoas que são consideradas assim, com deficiência ou que têm uma drogadição, mas que têm consciência, passaram pelo psicólogo, pelo assistente social, querem fazer o procedimento e não conseguem, porque a lei é de 96, anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e fala em capacidade plena. E muitos magistrados vedam o procedimento, e aqueles que autorizam, às vezes, são perseguidos até com procedimentos administrativos, porque confundem mandar o poder público pagar o procedimento com obrigar a pessoa a fazer. Eu jamais compactuaria com uma esterilização forçada de quem quer que seja. Então, é um debate necessário, acho que já passou da hora de nós tratarmos disso. Tem um senador que apresentou, se eu não me engano, o senador Randolph, um projeto para algumas modificações. Eu entendo que as modificações têm que ser mais radicais, mas tem um projeto no Senado. O deputado Frota apresentou também um projeto na Câmara. Na segunda-feira, o assessor jurídico dele vai apresentar o projeto também, e eu pretendo apresentar um projeto nesta casa, depois de uma discussão amadurecida em torno do tema. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. A senhora vai utilizar a palavra no grande expediente? Não. Encerrado o pequeno expediente, nós abrimos agora o grande expediente e chamamos a usar a tribuna o nobre deputado Enio Lula Tato, a nobre deputada Janaína Pascoal, o nobre deputado Ricardo Melão, o nobre deputado Roberto Moraes, o nobre deputado Rafa Zimbaldi, a nobre deputada professora Bebel Lula, o nobre deputado Major Meca, o nobre deputado Alex Madureira, o nobre deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, o nobre deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, ontem eu trouxe a esta tribuna uma denúncia a respeito de uns carros do sindicato que estava passando nas ruas das cidades do estado de São Paulo, pedindo para que os pais mantenham suas crianças dentro de casa presas, falando para as crianças, não leve seus filhos para a escola, blá, 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 blá. Já disse que vou representar no Ministério Público e para minha propagação do terror, propagação do pânico, isso não pode acontecer no nosso estado.
a POS precisa ser responsabilizada e vai ser responsabilizada. É uma promessa que eu faço. Eu vou com isso até o fim. Eu vou pegar os responsáveis por promover o caos, o terror e o pânico no estado de São Paulo. Mas, senhor presidente, o que mais me deixa incomodado é a inércia do governo do estado na luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela diversidade de ideias no ambiente estudantil. Porque outro dia, o senhor Rocieli Soares, ele veio dizer que, o Escola Sem Partido ele não é necessário, Escola Sem Partido ele não precisa, a gente não necessita disso, porque nós temos um ambiente um ambiente diversificado nas nossas salas de aula. A mais pura mentira, a mais pura mentira. O governo do estado, ele age em conluio, o governo do estado, ele age beneficiando aqueles professores, com muitas aspas aqui, que propagam este terror que vocês viram ontem, que eu trouxe aqui nesse plenário durante o pequeno expediente. O governo do estado é conivente com isso, sim. E é por isso que nós vamos brigar pela liberdade de pensamento dos nossos estudantes. Ora, senhores, além de representar a própria POSP no Ministério Público do Estado de São Paulo, eu exijo do governo do Estado de São Paulo maior efetividade, mais ação para combater isso e para permitir que os nossos estudantes tenham mais liberdade de pensamento. Eu lembro outro dia, deputado Gil Diniz, quando eu enviei um requerimento de informação à Universidade de São Paulo, à USP, quanto da situação em que eles haviam colocado o presidente da República como uma figura do fascismo a ser combatido, um evento sendo propagado dentro da Universidade de São Paulo, nas dependências da cidade universitária, da USP. E, adivinha só, perguntei para o reitor da Universidade de São Paulo se outros eventos nesse sentido também ocorreriam. Ele não gostou, ele achou ruim, ficou ofendidinho, ficou ofendido, não gostou da situação. Teve que me mandar um relatório deste tamanho, requerimento de informação são obrigados a serem respondidos, com a listagem de todos os eventos que aconteceram na Universidade de São Paulo. A USP está podre. Faz anos que a USP não produz conhecimento na área de filosofia. A FEFELESH parece uma cracolândia a céu fechado. A USP está uma podridão que não tem fim. Acabaram com a Universidade de São Paulo. Muros pichados, maconha para todo lado. Você olha para a cara do ser humano, não sabe se é um estudante ou se é uma pessoa necessitando de ajuda. A USP está podre. E o reitor da Universidade de São Paulo teve a audácia de me responder, dizendo que o estado de São Paulo já tem problemas demais para eu me preocupar com a Universidade de São Paulo. Ora, o estado de São Paulo tem muitos problemas, senhor Varran Agopian, acho que é assim o nome dele, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. O estado de São Paulo tem muitos problemas, e um deles é a sua incompetência em gerir a Universidade de São Paulo. Porque se fosse uma pessoa competente, os estudantes não estariam fazendo um maconhaço na FEFELESH. Se fosse uma pessoa competente, não destruiriam diversas vezes, como já destruíram, né, a ação direta dos Antifa, quebrando e depredando o patrimônio público, como já fizeram na Universidade de São Paulo. Não arrastariam professores de dentro da sala, aqueles professores que querem dar aula, mas você tem um bando de nojento querendo fazer a desgraça do piquete. Se tudo isso fosse combatido, se essas coisas não existissem, se a USP não fosse uma espécie de manicômio, se a USP não fosse um hospício, aí sim eu concordaria com o senhor. Mas não é o que acontece. A USP é uma das coisas que eu preciso me preocupar muito no estado de São Paulo. Senhor presidente, eu só peço que arrume meu tempo, eu acho que passou 5 minutos, não foi? Apenas. São 10 minutos no grande expediente. Exatamente, pode continuar, deputado. Continuando a linha de raciocínio, tivesse muitos problemas no estado de São Paulo, mas infelizmente a USP é um deles. Se
o senhor reitor fosse uma pessoa competente, mas não é o que acontece. Então, além de enviar esse requerimento de informação, eu vou aceitar o convite do reitor, que foi me feito há muito tempo, acredito que esse convite ainda esteja de pé, vamos ver, de conhecer as dependências da Universidade de São Paulo de uma outra forma, porque ele falou que eu só conheço a USP pela minha visão, que é a minha visão um tanto periférica sobre a USP. Vamos ver se é isso mesmo. Quero conhecer a USP por dentro, por fora, de todas as formas possíveis. Já que eu estou tendo uma visão viciada, eu quero saber, quero ir especificamente nesses lugares onde eu falei. E eu juro, aqui em nome de todos os deputados da Assembleia de São Paulo e aqueles que estão assistindo nesse momento, se eu não encontrar tudo aquilo que eu disse que acontece na Universidade de São Paulo, eu venho aqui e peço perdão. Peço perdão para todo mundo que se sentiu ofendido, que de alguma forma trabalha na Universidade de São Paulo. Mas, infelizmente, é isso que acontece. E por que isso me deixa tão irritado? Porque o governo do Estado é um incompetente. Não faz nada para ajudar os estudantes. Os estudantes, de fato, não os militantes, porque a USP é separada entre militantes e estudantes. Os militantes eu quero que sejam expulsos. Os estudantes, eu estou lutando para que eles tenham o direito de trabalhar. Já comecei há muito tempo, antes mesmo de ser deputado. Lembro, em 2013, quando estava fazendo uma resistência em um piquete na Universidade de São Paulo, a truculência daquele sindicalista, se eu não me engano o nome era Sintusp, era gigantesca. E era com alicate, e arma branca, e o inferno, para cima da gente, porque não queríamos que a universidade fosse fechada. Porém, senhores, o que mais me deixou entristecido foi que o governo do Estado, a reitoria da época, esqueci o nome do reitor na época, não fez absolutamente nada para proteger os estudantes que queriam ter o seu direito a estudar. Assim como o governo do Estado não faz nada, eu estou dizendo isso, já dando umas prévias, porque eu sei que, graças a Deus, nós teremos as aulas de volta, e pode ser que esses bandos de delinquentes queiram espalhar o terror novamente nas salas de aula. Queiram espalhar o terror novamente nas universidades e nas escolas públicas. Isso acontece não só na USP, como também em muitas outras escolas do Estado, do município. Infelizmente, isso ocorre. E nós precisamos usar, sim, a força do Estado para combater esse bando de terrorista. Precisa, sim, o Estado ser forte para conseguir manter a ordem. Precisa, sim, o Estado garantir o direito fundamental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens de estudarem. E o governo não faz isso. Prefere fazer pouco caso, dizendo que, nós não precisamos de escola sem partido. Nós não precisamos de... Rocieli Soares não sabe a realidade das salas de aula. Não sabe a realidade do estudante brasileiro. Não sabe a realidade do estudante paulista. Eu já estudei, sim, em escola estadual, escola municipal. A vida inteira eu estudei em escola pública. Eu sei o que se passa. Escola pública de favela. Porque de lá eu vim e estudei lá. Sei muito bem o que se passa ali dentro. O governo Dória não tem competência nenhuma para gerir a educação paulista. Faz pouco caso, fecha os olhos diante do estrago que é feito na nossa educação. E eu exijo do governo de São Paulo uma ação mais enérgica para proteger os nossos estudantes. E eu vou sim, eu vou encher o saco, eu vou até as últimas consequências para fazer com que os nossos estudantes tenham o seu direito de ter aula, que os nossos estudantes tenham o direito garantido de se proteger até mesmo a sua integridade física, porque essa gente é tão louca, insana, que são capazes de qualquer coisa. Um nível de radicalismo ideológico e político causou-lhes uma cegueira absoluta, psicológica, espiritual. Transformaram-se naquilo que há de pior, graças a essas cargas e mais cargas de doutrinação ideológica em massa. E o governo do Estado é responsável por isso, se não conivente com isso, propagador. O governo Dória, governo do PSDB, é responsável pelo estrago da educação paulista, que durante muitos anos resolveu ignorar
ignorar as trincheiras político-ideológicas que se formaram nas salas de aula. E é contra isso, senhor presidente, que nós vamos brigar. E eu vou exigir deste governo ações mais enérgicas de combate a esse nível de doutrinação e maior liberdade de pensamento aos nossos estudantes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra, o nobre deputado Sebastião Santos, o nobre deputado Altair Moraes, o nobre deputado Mauro Bragato, o nobre deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência, seu tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, agora no grande expediente, tenho aqui vários assuntos para colocar no debate, no plenário da Assembleia Legislativa, mas o deputado Douglas Garcia tenta tirar minha atenção aqui, o meu foco. Primeiro que eu acho que o deputado Douglas Garcia está falando de uma USP que não existe, só existe na cabeça dele. Essa USP eu não conheço, né? Eu conheço a Universidade de São Paulo, que é uma universidade extremamente conceituada, não só no Brasil e na América Latina, mas em todo o mundo, uma das melhores universidades do planeta Terra. E eu percebo uma certa contradição no discurso do deputado Douglas Garcia, que no pequeno expediente fez um pronunciamento aqui, defendendo a liberdade de expressão, contra a censura, porque me parecia um canal de um desses youtubers de extrema-direita, que fica propagando fake news, ódio, intolerância, me parece, caçado pelo Google, não entendi direito, e agora Vossa Excelência vem aqui na tribuna, ataca a POSP, né, que está defendendo a vida, que está defendendo a educação pública de qualidade, dizendo que vai abrir um processo contra a POSP, né? Depois ataca os estudantes da Universidade de São Paulo, ataca o reitor da universidade, né? Eu não entendo esse pronunciamento de Vossa Excelência. Mas, por falar em USP, deputado Douglas Garcia, deputado Gil Diniz, que está na presidência hoje aqui do nosso plenário, eu queria aqui primeiro dar publicidade e visibilidade para uma decisão da congregação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né, que decidiu o seguinte, que aprovou aqui uma nota contra a adesão do Estado de São Paulo ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Uma decisão importante que eu vou fazer questão que seja divulgada e também publicada no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo, que é muito importante. É uma nota que muito bem redigida, com vários argumentos. Até porque esse debate está posto, infelizmente, no Estado de São Paulo. O governo Bolsonaro aderiu a esse programa. No início, o Rosselli disse que era contra, né, ficou vacilando, mas agora ele aderiu. Talvez não porque acredite, mas para fazer média com o eleitorado, para tentar conquistar o eleitorado de extrema-direita do Bolsonaro aqui em São Paulo, porque eles já estão em disputa por esse eleitorado. Então, ele aceitou esse convênio e, enfim, agora tem até um projeto tramitando aqui do Tenente Coimbra, que nós somos totalmente contra, estamos em obstrução para que ele não seja votado. Porém, eu queria aproveitar a oportunidade sobre o debate desse tema das famigeradas escolas cívico-militares, senhor presidente, para dizer que aconteceu um fato extremamente autoritário na Escola Estadual Licínio Carpinelli, que fica em Guarulhos. Lá, numa manobra para que a escola aceite esse programa, a instalação da escola cívico-militar, houve uma manobra extremamente autoritária. A escola, no dia que distribuiu o kit escolar, fez com que os pais se pronunciassem ou que votassem no programa. Teve uma manobra, isso foi denunciado, eu tenho aqui um vídeo mostrando isso, que eu vou enviar para a Secretaria da Educação. Ou seja, não houve debate nenhum, não houve discussão, não houve consulta de verdade à comunidade, houve a imposição desse programa. Então, nós queremos que haja o cancelamento dessa decisão, porque ela não foi democrática, não houve consulta ao conselho de escola, não houve reunião, houve uma manobra de quinta categoria, inclusive utilizando a distribuição do kit escolar
para convencer os pais a votar favoravelmente a esse projeto. É a Escola Estadual Licínio Carpinelli, Guarulhos, tem que cancelar, né, essa decisão, porque ela não vale, ela está viciada, e nós vamos tomar as providências para que haja, de fato, a revisão. E quero ainda, senhor presidente, aproveitar que o pouco tempo que me resta, para mais uma vez pedir apoio a todos os 94 deputados e deputadas para a aprovação do nosso PDL, o projeto de decreto legislativo número 22, que acaba com o confisco dos aposentados e dos pensionistas. Confisco patrocinado pelo governador Dória, por conta da aprovação da reforma da Previdência Estadual, que nós votamos contra, só que o governo agora publicou o decreto 65021, que confisca os salários de pessoas, de servidores e servidoras, que ganham abaixo do teto do INSS, que é um valor extremamente baixo. Então, é um confisco, que confisca, na verdade, o remédio dos aposentados, confisca o alimento, confisca a saúde mental dos aposentados e pensionistas. É isso que acontece. Então, é importante, o projeto quase foi votado, houve um golpe regimental, o governo apresentou, através do seu líder, Carlão Pignatari, uma emenda de plenário, o projeto voltou para o Congresso de Comissões, mas a emenda em nada altera o projeto, e o projeto tem que voltar imediatamente para a pauta de votação. Então, eu faço esse apelo a todos os deputados e deputadas. E também aproveito a oportunidade para pedir apoio ao nosso PDL, um outro PDL importante, o PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2021, o primeiro projeto de decreto legislativo do ano de 2021, que acaba também com esse procedimento do governo de colocar fim à isenção do IPVA para as pessoas com algum tipo de deficiência, que é um verdadeiro absurdo. Isso prejudicou mais de 280 mil pessoas no estado de São Paulo, isso é grave, né? As pessoas estão sendo prejudicadas. E a Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de revogar o decreto, que é esse decreto 65337, 2020, e também a própria portaria CAT número 9, que foi publicada no dia 9 de dezembro do ano passado. Então, o nosso PDL tem como objetivo central revogar essa medida que acabou com a isenção do IPVA em todo o estado de São Paulo, prejudicando milhares de pessoas. A Assembleia Legislativa tem que fazer justiça, tem que fazer uma reparação, porque nós sofremos um ataque imenso no final do ano passado e no início desse ano, sobretudo para os setores da terceira idade, para os idosos que tiveram o fim da gratuidade no transporte público, no estado, e também por conta de um decreto, de uma lei aprovada na Câmara Municipal pelo Bruno Covas, o fim da isenção do IPVA, que eu citei agora, já também o próprio confisco das aposentadorias e das pensões, e também o aumento da contribuição do IANSP, que foi de 2% para 3% para as pessoas acima de 59 anos. Então, esse segmento importante da sociedade, né, acima de 60 anos, foi duramente atacado pelo governo Dória. O governo Dória me parece que odeia as pessoas acima de 60 anos. E é por isso que nós apresentamos, então, esses dois PDLs. O PDL 22, que é do ano passado, que trata da revogação do decreto 65021, das aposentadorias e das pensões, e o PDL 01 de 2021. Eu sei que outros deputados apresentaram também, né, após a apresentação do nosso, já teve a publicação de outros PDLs, me parece. Então, é importante que todos os deputados apresentem PDLs e que a gente possa formar aqui uma grande frente suprapartidária em defesa das pessoas que foram prejudicadas em todas essas áreas que eu citei agora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convido a assumir os trabalhos o nobre deputado Douglas Garcia.
Continuando na lista dos oradores inscritos no grande expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra a nobre deputada Adriana Burgo, deputado delegado Lim, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Carlos César, deputado Teonílio Barba Lula, deputada Marta Costa, deputado Paulo Fiorilo, deputado Rodrigo Moraes, deputado Murilo Félix, deputada doutora Damares Moura, deputado Reinaldo Augusto, deputado Luiz Fernando, deputado Sargento Neri, deputado Dirceu Dalben, deputado Rodrigo Gambale, deputado Maria Lúcia Amari, deputado Maurici, deputado Frederico Dávila, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Carla Morando, deputado Tenente Coimbra, deputado Coronel Telhada, deputado Castelo Branco, deputado Daniel José e deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Retorno aqui à tribuna no grande expediente para continuar cobrando o governo do Estado de São Paulo, o secretário da Saúde, como eu disse ontem aqui dessa tribuna, continua em falta vários medicamentos de alto custo nas farmácias aqui em São Paulo. E vou repetir o nome do medicamento: metilfenidato 54 mg. Esse remédio, deputado Tenente Nascimento, ele é usado por crianças, adolescentes, muitos deles autistas, que não estão tendo esse remédio há mais de um mês. As mães estão procurando aí as farmácias de alto custo e não estão encontrando. Então nós precisamos cobrar. Eu sei que alguns assessores do governador escutam o que nós falamos aqui da tribuna, mas estou fazendo uma indicação, requerimentos de informação para saber, entender o que está acontecendo. Essa farmácia aqui que essa mãe que entrou em contato comigo é aquela farmácia na Rua dos Italianos, ali no Bom Retiro, deputado Douglas Garcia, deputado Tenente Nascimento. E está faltando esse e outros medicamentos de alto custo. Talvez o corte de mais de 2 bilhões na pasta da saúde responda o motivo desse corte, dessa falta de medicamento nas farmácias de alto custo no estado de São Paulo. Ato contínuo, deputado Douglas Garcia. Li uma reportagem ontem que me chamou muito a atenção. Queria colocar aqui no telão, se for possível, acho que tem um print. Olha só que interessante essa matéria. Ninguém morreu por dengue na cidade de São Paulo em 2020. Tem complemento essa matéria ou somente esse print? Somente esse print? Vou ler para vocês aqui um pouquinho da matéria que me chamou a atenção. Vejam só vocês. Não houve mortes por dengue na cidade de São Paulo no ano passado. Segundo dados da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da capital, houve também uma queda de 88% nos casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. As informações são do repórter Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. E segue aqui a matéria. Diz, que os especialistas explicam que a diferença entre o pernilongo comum da espécie, fala o nome da espécie aqui também, e o Aedes aegypti, deputado Nascimento, explicam a queda nesses números, fala também da sazonalidade e tecem uma série de dados aqui que, olha, você não precisa ser especialista na área para saber. Nenhuma morte de dengue, mais de 88% na queda. Olha, o mosquito tá em greve também, o mosquito está no mesmo ritmo aí de alguns pelegos que não querem voltar ao trabalho, os deputados Douglas Garcia, mas querem receber os seus vencimentos na sua totalidade, porque não é possível
Ou estão maquiando dados aí para nós, Tenente Nascimento? Porque é uma queda gigantesca. Todo ano nós escutamos campanhas sobre a Aedes aegypti, sobre dengue, para tomar uns cuidados. Ano passado, ninguém ouviu falar. E agora está esse dado aí. Eu gostaria de saber dos outros dados também da Secretaria de Saúde. Infarto. Queria saber das mortes por gripe. Por uma série de outras doenças que sempre mataram, e mataram muito. Essas doenças estão sendo subnotificadas? Um especialista nessa matéria, eu gostaria que vocês procurassem aí, joguem no Google. Ele diz que talvez o medo do coronavírus explique aí a subnotificação. As pessoas não procuram o posto de saúde para fazer a notificação. Ah, que engraçado. E das outras doenças? Também? Quantas pessoas aí estão morrendo aí de infarto? Quantas pessoas estão deixando de ser diagnosticadas de câncer, diabetes, pressão alta, justamente por esse pânico que esses gestores estão colocando na nossa população? Fica a pergunta que a população faz nesse momento. O deputado Douglas Garcia colocou a questão da liberdade de expressão, e é complicado, deputado Douglas, que nós vivemos um tempo obscuro, um tempo difícil. Eu mesmo, meses atrás, dei uma tuitada dizendo que eu tinha vergonha do STF, por ter suspenso a nomeação do delegado de Polícia Federal, delegado de classe especial da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, e fui parar naquele inquérito ilegal das fake news, deputado Nascimento. Foi uma viatura da Polícia Federal na porta da minha casa me entregar uma intimação. Não fui, não compareci. Inquérito totalmente ilegal, não tive acesso aos autos, e por uma crítica que eu fiz ao ministro do STF, ataque à instituição, mentira. A todo momento aí publicam que nós fazemos parte de uma rede de fake news e tudo. Mentira, é conversa para boi dormir, é só para nos atacar. Vejam só vocês agora aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o governador entrou ao vivo numa rádio pedindo a cabeça de um jornalista, pedindo para a emissora demitiu o jornalista ao vivo. Olha que absurdo. Um dono de churrascaria, deputado Nascimento, teve ali a infelicidade de escrever que daria 1 ano de churrasco grátis para quem matasse o governador, e está preso agora. Não concordo com a posição desse dono de churrascaria. Não incentivo qualquer tipo de violência, principalmente ameaça de morte, seja lá a quem for. Mas olha, um peso e 2 medidas. Cadê aquela galera que estava jogando, que fez uma réplica da cabeça do Bolsonaro, estava jogando bola com ela? Está preso. Foi intimado. Sequer foram intimados. Se a Polícia Civil do Estado de São Paulo for prender todas as pessoas que ameaçam diariamente o presidente Bolsonaro, vai faltar cadeia no Estado de São Paulo. Divulgo semanalmente ameaças à minha integridade física. Nunca foi feito nada. Outro dia um babaca aí na rede social diz que vai vir aqui na Assembleia de São Paulo e vai me matar aqui dentro da Assembleia de São Paulo. O vídeo foi publicado nas minhas redes sociais, não aconteceu nada com ele, absolutamente nada. A minha segurança eu mesmo faço. Eu sei que não tem condições da Polícia Militar, da Polícia Civil, está 24 horas por dia, 7 dias por semana ao meu lado. Então a minha, eu faço questão de fazer meu legítimo direito à defesa. Por que não? Agora, será que não tem aqui um excesso na prisão desse dono da churrascaria, que vem sofrendo aí diariamente essas loucuras
desse desgoverno que nós temos no estado de São Paulo? Será que não? Será que não pesaram isso, mandaram prender o cidadão? É a família dele, como é que fica? É engraçado, Douglas. Botaram um monte de vagabundo na rua. Um monte de vagabundo na rua. Boa parte deles cometeram outros crimes. E colocaram agora um trabalhador, um pai de família na cadeia. Veja só vocês. E para finalizar, falando aqui sobre liberdade de expressão, olha o que o YouTube fez com o canal do Alan dos Santos, Terça Livre. Derrubou o canal dele, maior canal conservador do Brasil. Censurado, produz fake news. Absurdo que vem acontecendo. É uma caça aqui. Não só aos deputados, que são conservadores, deputados de direita, aos aliados do presidente Bolsonaro. Mas isso aqui vai ter que mudar. E eu espero que mude muito rápido. E para finalizar, presidente, peço aí somente alguns segundos, sei que o deputado Nascimento vai fazer uso da palavra. Só para finalizar o meu discurso nessa tarde, governador da sessão inaugural desse ano, covarde como é, tem medo de povo, tem medo da oposição, deve ter ficado lá debaixo da mesa no Palácio dos Bandeirantes. Covarde, não veio aqui. Sequer o vice-governador veio na sessão inaugural, mandou o secretário da Casa Civil. Deputado Enio Tato leu a mensagem do governador, uma peça de ficção. Vou publicar aí nas minhas redes sociais, uma peça de ficção. Diferente dele, o presidente Bolsonaro foi à sessão inaugural do Congresso Nacional, enfrentou a oposição olho no olho, foi ofendido, chamaram de fascista, de genocida e tudo mais, mas mostrou a cara mais uma vez, coisa que o governador tem medo de fazer e agora só faz virtualmente ou então a portas fechadas com os deputados na sala presidencial. O presidente colocou aqui alguns feitos do governo dele nesse ano que passou: auxílio emergencial para mais de 68 milhões de pessoas, mais de 160 bilhões para o combate ao vírus chinês. Vírus chinês produzidos pelos sócios do governador. Mais de 132 bilhões em crédito para micro e pequenas e médias empresas, mais de 10 milhões de empregos preservados, mais de 3 bilhões para incentivo à área da cultura, isenção total de impostos de vários medicamentos, enquanto o governador aqui em São Paulo aumentou até ICMS, deputado Nascimento, de remédio genérico, fora todos os gêneros alimentícios que nós já colocamos aqui, recorde de apreensões de drogas, 13ª parcela do Bolsa Família para as famílias carentes, nenhum imposto criado desde o início do mandato, diferente do governador que nós temos aqui em São Paulo, que está fazendo superávit, tirando aí, arrancando do bolso do trabalhador paulista, arrancando esse imposto, extorquindo o trabalhador paulista. E o presidente deixou o recado, deputado Douglas, deputado Nascimento, deixou ali o recado aos deputados do PSOL, deputados do PT. Nos encontramos em 2022. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela tolerância. Continuando a lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra nobre deputada Letícia Aguiar, nobre deputado Adalberto Freitas. Encerrada a lista dos oradores inscritos no grande expediente. Pela ordem, nobre deputado Tenente Nascimento. Gostaria de falar pelo artigo 82. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Tem a palavra para falar em nome da liderança do PSL. Senhor presidente, deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia, eu queria falar para aquela câmara ali, se possível, trazer para nós. Senhores que estão nos assistindo na Rede Alesp, aqui o nosso querido Cabo Dalo,
representando a gloriosa força pública da nossa querida Polícia Militar, ao qual eu tive a honra e a felicidade de lá servir por muitos anos, e foi um grande aprendizado, do qual fui forjado, e ainda hoje estou seguindo as lições que ali nós passamos na gloriosa Polícia Militar. O deputado Gil Diniz foi muito feliz quando falou, eu estive lá na abertura do ano legislativo, no Congresso. Como você bem falou, eu estive no Congresso, lá na abertura, no Congresso Nacional, onde o presidente ali apresentou algumas medidas que serão prioridades, né? E essas medidas, eu tenho certeza que irão acontecer, porque lá realmente foi indicado um presidente que está realmente em sintonia com as pautas do governo federal. Dentre elas, podemos citar excludente de licitude, né? Do qual, quando na corporação, nós muito sofremos para atuar junto àqueles que estão e que estavam fora da lei. E alguns têm dito, olha, é permissão para fazer isso, permissão para matar. Não é nada disso. É apenas dar direito de defesa a quem realmente pratica o exercício e o cumprimento do dever legal. Parabéns, presidente, mais uma vez. Dentre elas também, nós podemos dizer sobre o ensino domiciliar, o homeschooling, o qual nós já temos aqui esse projeto, com o apoio dos demais deputados, aqui nessa casa, já aprovamos na CCJ, está na Comissão de Educação, e eu tenho certeza que nós iremos aprovar o homeschooling aqui em São Paulo, também vai aprovar, juntamente com outros estados que o Distrito Federal já o fez, o ensino domiciliar para as famílias, para o cidadão de bem. E aí dissemos, mas como o ensino domiciliar, o que nós estamos vivendo hoje? Eu quero perguntar às autoridades, o que nós estamos vivendo hoje? O ensino domiciliar tem sido a salvação do ensino para nossas crianças, porque o Estado ainda não tem condições de dar aquele ensino virtual. Nós temos 3.500.000 alunos na rede pública, e pasmem, deputado Gil Diniz, apenas 42% tinham acesso à internet. E nós entramos com uma emenda naquele projeto que nós aprovamos aqui durante a pandemia, que foi aprovada a internet gratuita para todos, do qual, agora, recentemente, né, o secretário e o governo resolveram fazer uma atuação importante, que foi a compra de 750.000 chips, mais os tablets e mais a condição para que os professores também adquirissem laptops e tablets, para que a central de mídia, aquela central lá que anda colocando até coisas que são improcedentes, possa levar aos nossos alunos, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, possam ter esse acesso ao ensino. E agora, quando nós voltamos para as aulas presenciais, estamos tendo alguns problemas, algumas dificuldades, porque a contaminação está aí. Agora mesmo, eu, deputado Gil Diniz, acabo de sair de visitar meu filho caçula, minha nora, que estão com Covid, e meu netinho de 1 ano. Aí, chegamos até a porta, meu netinho fez assim, deu um sinalzinho, tchau, vovô, e eu deixei lá, né, o atendimento que eu fiz ao meu filho, e de longe, nós tivemos que ficar ao longe para realmente não poder, né, evitar a contaminação. Então, um professor numa sala de aula que não tem a condição realmente de ter acesso à vacina ou alguma outra
situação para que evitar essa contaminação. Então, eu quero dizer também, deputado Gil Diniz, pedir mais alguns minutos, mais alguns segundos, para dizer que está havendo, por parte do governo federal, um empenho muito forte, através do ministro da Saúde, para que as vacinas cheguem rapidamente a todas as pessoas. Pensando nisso, nós entramos com uma indicação aqui, indicação número 1 do ano de 2021, juntamente com mais alguns deputados. Deputado aqui que eu quero ler, Campos Machado, agente federal Danilo Balas, Major Meca, José Américo, André do Prado e professora Bebel. Indicamos, dentro do artigo 159 do Regimento Interno, ao seu excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, que seja feita a inclusão do DALO, a inclusão dos policiais militares, dos policiais civis, das guardas municipais e dos professores no grupo número 1, para que também tenham acesso às vacinas. Aí nos perguntam, mas o policial militar? Sim, o policial militar nunca parou, deputado Gil Diniz. Nossos valorosos policiais, tanto da Polícia Militar, tanto quanto da Polícia Civil, os agentes penitenciários que lá estão e os nossos professores que agora estão voltando de uma maneira a dar as aulas presenciais em sala de aula. Então nós queremos pedir, senhor governador, essa é a primeira indicação do ano aqui na Assembleia Legislativa. Então logo os trabalhos começaram, nós já pedimos, estamos lhe pedindo que inclua esses valorosos profissionais também no grupo número 1, porque eles não podem recuar, eles não recuaram, estão na linha de frente, estão trabalhando para que eles possam também ser vacinados e possa ter a possibilidade de voltar para casa e realmente abraçar a família, porque hoje, esses dias eu não estou podendo fazer com meu filho, mas como eu sei que milhares de pessoas gostariam, e esses profissionais também estão correndo um risco muito grande. Meu muito obrigado, eu quero aqui agradecer, presidente, pela tolerância e pedir mais uma vez, atenda esse pedido aqui desta casa, que os nossos profissionais da segurança, professores, possam realmente entrar no grupo número 1. Quero aqui, havendo acordo, quero pedir a suspensão dos trabalhos, levantamento dos trabalhos, e eu agradeço a todos. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a sessão.